Olá, Gustavo. Vou esperar os outros entrarem para a gente iniciar, tá? Beleza, professor. Carregou, meninos? Carregou. Então, vamos lá. Então, vou iniciar hoje a partir dessa questão número 5, tá? Para a gente dar continuidade. Então, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém ainda com dúvida para identificar os coeficientes da função de segundo grau? Eu? Tem ainda? Mais Eu, alguém? Mais alguém? Tá, então ótimo. Então agora eu vou voltar. Então, aqui, ó. Vou voltar essa daqui. Ó, então dê uma olhadinha nessa daqui. Isso aqui é para tirar toda dúvida que vocês tiverem para identificar os coeficientes, tá? As funções abaixo são equivalentes à função f de x é igual a x ao quadrado, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c. Determine em cada uma delas os valores de a, b e c. Alternativa A. F de x é igual a 2x ao quadrado. A primeira coisa, para não ficar dúvida nenhuma, é vocês observarem a lei da função. Aí vocês me perguntam, professora, o que é a lei da função? É o que está em negrito aqui, ó. F de x é igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c.
em que o coeficiente A é um número que multiplica com quem? Primeiro C, com o x elevado ao quadrado, tá? O coeficiente B é o número que multiplica apenas com o x. Então, não confunda. Ó, é diferente x ao quadrado com x, tá? E o b é a parte da função que chamamos de termo independente, que é aquela parte que só tem um número. Ela não tem a incógnita x para multiplicar com ela. Compreendido? Compreendido. Então, ó, outro detalhe importante. Se não aparecer nenhum número à frente do x elevado ao quadrado para multiplicar com ele, então quanto é o valor do coeficiente A? Entenderam a pergunta? Repete de novo aí. Se você tiver uma função em que tem apenas x ao quadrado, não tem nenhum número multiplicando com x ao quadrado, qual é o valor do coeficiente A? 2. X ao quadrado. Não é 2 e nem x ao quadrado. É 1, tá? Todas as vezes que você tiver uma função assim, mais ou menos, você só tem um x, vamos supor que aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 2 e aqui a gente tem 4. Então, ó, quem é o meu coeficiente nessa função aqui? 1, tá? Professora, mas não tem nenhum número aqui, por isso mesmo. Vai ser ou um positivo ou um negativo, vai depender do sinal do x ao quadrado. Se x ao quadrado for positivo, o coeficiente A é igual a 1. Se ele for negativo, o coeficiente A é igual a menos 1, tá? Outra coisa importante é o seguinte, o A tem que ser diferente de 0. Então, ó, o B pode ser 0, o C pode ser 0, o A não. Porque senão ele cancela o x ao quadrado e não é mais uma função de segundo grau. Compreenderam? Compreendi. Então, vamos lá. Jackson, entendeu? Sim. Então, ó. Agora vamos alternativa por alternativa. F de x é igual a 2x ao quadrado. Qual é o valor do coeficiente A? 2. Lembrando. Desculpa, eu falei junto com você. Repete de novo. 2. 2. Então, ó. X ao quadrado, o número que multiplica com x ao quadrado é o meu coeficiente A da função. Então, A é igual a 2. E o B vai valer quanto? 0. 0. Por quê? Porque ele não apareceu na função, tá? E o C? Também é 0, porque não apareceu na função. Então, agora, letra B, ó. F de x é igual a 2, e aí a gente tem 2 vezes x menos 3 ao quadrado mais 5. Lembrando que a primeira coisa que nós temos que resolver é o expoente que está levando tudo que está dentro do parênteses aqui, ó. Está multiplicando com tudo que está dentro do parênteses. Para depois, então, o resultado a gente multiplicar por 2. Então, ó, x ao quadrado vai ficar x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado vai ficar mais 9. Então, ó, eu não coloquei aqui, mas fica assim, ó. F de x é igual. Aí nós vamos ter 2, abre o parêntese, x elevado ao quadrado, menos, não é menos 9, porque 3 vezes menos 3 é 9. Então, vai ficar mais 9. Fecha parêntese. Vou só organizar esse expoente aqui. Pronto. Tudo isso, tá? Mais 5. Então, ó.
Pronto. Agora sim, esse 2 vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses, tá? Então, ó, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 9, fica mais 18. E mais 5 que está lá atrás. Então, agora, somando tudo, a gente vai ter f de x é igual a 2x ao quadrado mais 23. Pergunto para vocês agora, qual é o valor do coeficiente A? Qual é o valor do coeficiente A? 2x elevado ao quadrado? Isso, 2. Só que não precisa dizer que é 2x elevado ao quadrado, somente o número, tá? Então, é 2. Do B? 23. Não. O B tem que ser o número que multiplica com o x. E aí, nesse caso, B vale quanto? 23. Não, não pode. Prestando atenção, o B tem que ser o número que multiplica com o x. E a nossa função é essa aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado mais 23. Então, quanto vale o B? Vale 0. Isso, B é 0. E o C? 23. Isso, agora sim. Entenderam por que o B é 0 e não 23? Sim. Não. Não, né? Eu Porque não tem percebi nenhum que número você... somando com ele? Oi, Professora? Vitor. Porque não tem nenhum número somando com ele? Isso, eu percebi que vocês estão identificando por posição. Por exemplo, na cabecinha de vocês, é o que eu estou percebendo, funciona assim, ó. Se o A é o que vem primeiro, o B é o segundo da função, então o próximo número da função é o meu B. E não é isso. Como eu disse para vocês, para ser o B, tem que ser o número que multiplica com o X. Caso contrário, não tem como ser o B. Entenderam? Então, é nisso que vocês estão falhando, tá? Esse é o ponto que vocês estão errando. Então, olha só. O único coeficiente na função do segundo grau que não pode ser igual a 0 é o coeficiente A, que é o que multiplica com x elevado ao quadrado. Os demais pode sim ser negativo, tá? Somente esse que não pode. Somente o A que não pode. Então, ó, vocês nunca vão pela posição, vão pelo que vocês estão vendo na função. Ó, nesse caso aqui, ó, nós temos o 2 que multiplica com o x ao quadrado. Depois aqui da adição, a gente tem 23. E o 23, ele não está multiplicando com o x, é apenas o 23. Então, quer dizer que eu tenho o valor do coeficiente C e o B não apareceu, porque eu não tenho nenhum número que multiplica com o x nessa função. Tá? E se ele não tem, então ele é igual a 0. Então, meninos, ó, uma coisa que tem que ficar clara para vocês. Se eu tiver na minha função um número que multiplica com um x, aí eu tenho o valor do coeficiente B. Certo? Ah, mas não apareceu, como nesse exemplo aqui que nós estamos calculando, então eu não tenho coeficiente B, eu tenho apenas o valor de C. Por quê? O C é o que aparece apenas um número, e aqui no caso é apenas 23, tá bom? Agora, o único coeficiente que jamais irá faltar numa função de segundo grau é o coeficiente A, porque ele é a chave da função de segundo grau. É sempre um número que está multiplicando com o x elevado ao quadrado. E ele é diferente de zero, porque se ele for igual a zero, deixa de ser uma função de segundo grau. Compreendido isso?
Compreendido isso, gente? Compreendido. Sim. Então, não se esqueçam disso. Não vão pela posição. Não vão pelo que vem antes, pelo que vem depois. Olhem pelas incógnitas. Se eu tiver X, então eu tenho B. Se eu não tiver X, não apareceu na função, então ele é igual a zero, tá? Então, deem uma olhada sempre nisso. Nesse caso, não apareceu nenhum número multiplicando com o x. E se não apareceu, então o b é igual a zero. E só apareceu, como apareceu depois do x ao quadrado, o 23, e ele é só um número sozinho, então ele é o termo independente da função, ele é o valor do c, tá? Vamos para mais uma para a gente praticar. Ó, olha essa função aqui. X mais 2 vezes x menos 2, tá? Lembrando que esse x aqui vai multiplicar com esse, e esse x multiplica com menos 2. Depois, ó, esse x aqui multiplica com esse x, tá? Esse 2, quer dizer, esse 2 multiplica com x, e esse 2 multiplica com 4. Então, ó, nós temos aqui fazer o produto notável, ó, se x com x, x com 2, depois o 2 com x, o 2 com 2. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Mais, agora vamos multiplicar o 2, ó, 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 2 fica, mas com menos na multiplicação é menos, fica menos 4. Agora, ó, nós teremos 2x ao quadrado, menos 2x com mais 2x é zero. E aqui a gente vai ter 4, tá? Que no caso aqui eu não sei porque eu coloquei mais 4, mas não é mais 4. É menos 4. Deixa eu tentar cancelar aqui, peraí. Isso. É isso, menos 4. Agora eu pergunto para vocês, o resultado final da nossa função é esse aqui. F de x é igual a x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. Qual é o valor do coeficiente A, primeiro C? Isso mesmo, porque olha só tem x elevado ao quadrado. Então, o que eu vou observar? Primeiro, tem que lembrar que o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Então, não tem zero aqui, então ele só pode valer um número só quando eu só tenho x ao quadrado. Ou ele será 1, ou ele será menos 1. E para mim saber quando ele vai ser menos 1, o x ao quadrado tem que estar negativo. Nesse caso, não está. Então, o A vale 1 somente. E o B vale quanto? Zero. Zero. Como que eu sei disso? Mais uma vez, ó. O B não tem nenhum número aqui que está multiplicando com x. Então, o B não apareceu. Então, B é igual a zero. E o C vale quanto? Menos 4. Isso mesmo, menos 4. Outro detalhe importante. Nunca exclua o sinal do número. Se é menos 4, coloque menos 4. Nunca exclua, porque senão seus cálculos podem dar errado, tá? Então, vai dar para a gente ver a questão 5 antes de eu fazer a chamada. Então, vamos lá. Com uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função. Y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determina a altura máxima atingida pelo avião. Primeira coisa, antes da gente fazer qualquer cálculo, nós vamos utilizar aqui o calcular a vértice de y para descobrir. Eu vou explicar por quê. Vamos identificar os coeficientes. Qual é o valor do coeficiente A nessa função? De y igual a menos x ao quadrado mais 60x. 1, mas tem um detalhe.
que está faltando, Raquel? Menos 1. Isso mesmo, garota. Menos 1, porque o x aqui é menos x elevado ao quadrado, tá? Então, menos 1. E o valor de b? 60. Isso mesmo. O valor de c? 0. Isso mesmo. Então, por que que o b é 60? Porque 60 é o número que está multiplicando com o x. E o c é 0, porque ele não apareceu na função, tá? Então, ó, outra coisa que eu tenho que observar é a concavidade da parábola. Se o meu a for menor que 0, a parábola terá concavidade para cima, tá bom? A concavidade dela vai ser voltada para cima. Então, nesse caso, como a concavidade dela é voltada para cima, então nós vamos calcular vértice de y. Concavidade para cima é isso aqui, ó. Deixa eu pegar um gráfico aqui que eu acho que tem aqui para frente. Aqui, ó. Concavidade para cima. Então, se o A for menor que 1, na verdade, se você tiver o A maior menor que 0, ó, concavidade da parábola ela é para cima, tá? Então, ó, vou calcular a vértice de y. A Alguém senhora vai lembra? postar o vídeo dessa aula no grupo? Vou e na quarta-feira eu vou postar todas as revisões que fizemos, tá? Física, nossa aula de física é que dia mesmo da semana? Deixa eu ver. Nós tivemos uma hoje. Deixa eu ver aqui. Na quarta-feira a gente tem outra aula de física e na quarta eu posto aquela folhinha de física também. Porque essa semana nós teremos aula até quarta-feira, né? Que é feriado quinta e sexta. Aí eu vou postar tanto as videoaulas como as revisões, tá? Nos grupos para vocês estudarem. Então vamos voltar lá. Aqui, gente, ó. Então, eu vou calcular a vértice de y. Calcular o vértice de y é usar essa fórmula aqui, ó. Menos delta dividido por 4 vezes a, tá? Só que o delta, ele não está calculado, mas eu posso calcular. Basta substituir o delta pela fórmula dele no numerador. E a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Dividido por 4 vezes a, que é da própria fórmula do vértice de y. Quem é o nosso b? 60, né? Então, a gente vai ter aqui menos, que é da fórmula do delta, tá? 60 da fórmula do vértice, na verdade. 60 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. Dividido por 4 vezes o a, que é menos 1. Então, ó, 60 vezes 60, 3.600. Menos 4 vezes menos 1 é 4. 4 vezes 0, 0. 4 dividido por menos 1, menos 4. 4 vezes menos 1, menos 4, na verdade. Então, a gente vai ter menos 3.600 dividido por menos 4. Menos com menos na divisão também é mais, tá? Então, vai ficar 900. Essa é a altura máxima atingida pelo avião de acordo com a função que foi dada, tá bom? Alguma pergunta? Que agora falta só uns 4 minutinhos, vou fazer a chamada. Então, vamos lá. Gustavo Catarino. Presente. Simulados vão fazer dia 2, né? Giovana. Presente. Vitor Alexandre. Ou eu tô confundindo? Vocês têm simulado fazer dia 2 ou não? Tem. É, né? Vai ter 3 aulas, viu, gente? Depois da terceira aula, simulado. Jennifer, não faltem. Presente.
Jackson, Presente. Raquel, Presente. Ana Clara, Presente. Lorena, ok, acabei de colocar aqui, Lorena. Vitor. Peraí, deixa eu só trocar aqui. Vitor Maciel. Presente. A senhora falou o meu, professora? Falei. Você falou presente, eu Ah, tá, coloquei. presente. Agora é o Vitor Maciel. Presente, estou aqui. Camila. Presente. Então é isso, meninos. Vou postar a gravação de hoje, tá? Se vocês quiserem, em vez de postar na quarta, eu já posto logo também essa lista de revisão. Aí vocês só acompanham comigo no decorrer da semana, tá? Vocês já querem que posta logo? Vocês passarem pro caderno, estudar? Então tá bom, vou postar. Então é isso. Até amanhã. Tchau, tchau.